Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Graziele Batista, sou acadêmica de fisioterapia da Universidade Federal de Sergipe. Essa é a nossa primeira aula do canal e nós vamos iniciar bem da base mesmo da fisioterapia intensiva. Nós vamos discutir um pouco sobre a diferença de paciente grave, paciente de alto risco e discutir um pouco sobre algumas resoluções que embasam a nossa atuação na unidade de terapia intensiva. Vamos começar, né? Inicialmente, vamos diferenciar esses dois termos, paciente grave e paciente de alto risco. Aqui nós temos algumas definições que a RDC 07 traz. Paciente grave, ela diz que é aquele paciente que apresenta instabilidade de um ou de mais sistemas orgânicos com risco de morte. É um paciente com comprometimento de um ou mais dos principais sistemas fisiológicos, com perda de sua autorregulação, necessitando de assistência contínua. É o perfil mesmo de um paciente crítico, né? Aquele paciente que a gente encontra na unidade de terapia intensiva. Já o paciente de alto risco é aquele paciente que possui alguma condição potencialmente determinante de instabilidade, ou seja, ele tem uma probabilidade ao surgimento de instabilidade. Aqui a gente já consegue identificar, né, uma diferença bem notória. O paciente de alto risco, ele tem a probabilidade ao surgimento de instabilidade. Já o paciente grave, ele apresenta essa instabilidade, ele já tem essa instabilidade. O paciente de alto risco seria uma combinação da probabilidade de ocorrência de um dano e a gravidade de tal dano. Então, eu coloquei aqui embaixo um exemplo bem interessante para deixar essa diferenciação mais clara para a gente, né? Um paciente de alto risco seria aquele paciente que está com uma angina instável, por exemplo. Ele está com início de angina, o início de dor no peito, só que ele ainda não infartou. Ele está com o início de uma angina. Ou seja, ele tem uma grande probabilidade ao surgimento de instabilidade. Já o paciente grave seria aquele paciente que já teve o infarto agudo do miocárdio, porque ele já se apresenta instável, ok? Então, aqui eu trouxe também algumas resoluções que reconhecem a fisioterapia na unidade de terapia intensiva, que traz algumas atribuições, algumas obrigações, porque inicialmente é muito interessante a gente estar aprendendo, né, sobre qual é a nossa atribuição na unidade de terapia intensiva, qual é o nosso dever, a nossa obrigação lá dentro, não é isso? E uma resolução muito importante para aqueles que desejam trabalhar na unidade de terapia intensiva ou que já trabalham é a resolução número 402, de 3 de agosto de 2011. Essa resolução, ela reconhece e disciplina a atividade do fisioterapeuta no exercício da especialidade profissional de fisioterapia em terapia intensiva. E ela traz também algumas coisas das quais nós devemos dominar, o que nós devemos fazer dentro da unidade de terapia intensiva, certo? Para um exercício da especialidade profissional de fisioterapia em terapia intensiva, é necessário o domínio de algumas grandes áreas. E essa resolução traz detalhadamente quais são essas grandes áreas. Dentre elas, nós temos realizar consulta fisioterapêutica, anamnese, solicitar e realizar interconsultas e encaminhamentos. Nós, da fisioterapia, temos essa autoridade de consultar, realizar anamnese e encaminhar, se necessário, para algum outro profissional. Também realizar avaliação física e cinésia funcional específica do paciente crítico ou potencialmente crítico. Realizar avaliação e monitorização da via aérea natural e artificial do paciente crítico ou potencialmente crítico. Solicitar, aplicar e interpretar escalas, questionários e testes funcionais, que são eles que vão estar mensurando a nossa conduta na unidade de terapia intensiva. Solicitar, realizar e interpretar exames complementares, como o exame de espirometria e outras provas de função pulmonar, como a eletromiografia, entre outros. Só deixando aqui um parêntese, que em breve a gente vai ter uma aula no canal sobre a espirometria. Também é nossa competência na terapia intensiva determinar diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico, planejar e executar
medidas de prevenção, de redução de risco e descondicionamento cardiorrespiratório do paciente crítico ou potencialmente crítico, prescrever e executar a terapêutica cardiorrespiratória e neuromusculoesquelética do paciente crítico ou potencialmente crítico, confeccionar e gerenciar órteses e próteses, tecnologia assistiva, tá aplicando métodos e técnicas, né, de expansão pulmonar, de remoção de secreção, fortalecimento muscular, recondicionamento cardiorrespiratório, suporte ventilatório, tudo que aquele paciente ele estiver necessitando naquele momento. E aí nós trazemos aqui algumas técnicas que nós podemos estar realizando dentro dessa unidade de terapia intensiva. A técnica de expansão pulmonar, a técnica de remoção de secreção, fortalecimento muscular, que vão ser também próximas aulas daqui do canal. Essas técnicas, né? Nós vamos aprender um pouco mais sobre a realização dessas técnicas, ok? E aí essa resolução, ela traz inúmeras atribuições para o fisioterapeuta, várias mesmo, desde a nossa participação no deslocamento do paciente, nós da fisioterapia estamos diretamente ligados a isso, a obrigação do desmame do paciente, o desmame da ventilação mecânica, para aqueles que não sabem, né, desmame é extubar o paciente, né, tirar ele da ventilação mecânica e várias outras atribuições eles trazem. Eles trazem aqui também nessa resolução conhecimentos e domínios que nós devemos ter dentro dessa unidade de terapia intensiva. Devemos ter conhecimento sobre anatomia, biomecânica, fisiologia geral e do exercício, fisiopatologia, semiologia, instrumentos e medidas para avaliação, suporte básico de vida, farmacologia aplicada. É necessário que a gente tenha um conhecimento básico de farmacologia dentro da unidade de terapia intensiva. E aí eles trazem também como nós, futuros fisioterapeutas, que eu tenho que falar assim que ainda não sou fisioterapeuta, né, podemos estar atuando, exercendo quais atribuições. Nós podemos atuar na coordenação, supervisão e responsabilidade técnica, na gestão, na direção, na chefia, na consultoria, na auditoria, na perícia. Então, o campo ele é bem amplo, bastante amplo para a nossa atuação. E aí eles trazem aqui também que a atuação do fisioterapeuta intensivista se caracteriza pelo exercício profissional em todos os níveis de atenção à saúde. Isso mesmo. Tanto no âmbito hospitalar, como ambulatorial, domiciliar, público, militar, privado, terceiro setor, dentre outros. Então, eu aconselho que vocês estejam baixando essa resolução, dando uma lida para estar observando quais são essas atribuições da fisioterapia dentro de uma unidade de terapia intensiva. Porque não adianta a gente querer começar a estudar para uma matéria de terapia intensiva, para uma residência, e não saber o que é a base, né? O que a gente necessita como base, que é saber os nossos direitos, os nossos deveres, não é isso? E aí, eu tenho aqui para indicar para vocês também a resolução número 7, de 24 de fevereiro de 2010. Essa resolução, ela dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de unidade de terapia intensiva. Traz sobre coisas que não devem faltar dentro de unidade de terapia intensiva. Essa resolução, ela também traz alguns conceitos, como área crítica, área hospitalar, o que é uma CTI, o que é uma UTI, que são também conceitos muito interessantes para nós da fisioterapia estarmos adquirindo, né, esse conhecimento. E também nós temos um acordão, que ele é bastante interessante também, é o acordão número 38, de 26 de junho de 2015, ele traz também sobre essa questão da atuação da fisioterapia, e tem uma parte aqui dele que eu achei bastante interessante, que ele traz o objetivo da nossa atuação em uma unidade de terapia intensiva. O fisioterapeuta tem como objetivo de atuação o movimento humano em todas as suas formas de expressão e potencialidades, quer nas alterações patológicas, físico-funcionais, quer nas suas recuperações psíquicas e orgânicas, objetivando a preservar,
desenvolver, restaurar a integridade de órgãos, sistemas e funções, desde a elaboração do diagnóstico funcional e físico, a eleição e execução dos procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada situação. E isso é responsabilidade de nós, futuros fisioterapeutas, de vocês fisioterapeutas que estão assistindo esse vídeo. E ele traz também algumas áreas que nós podemos estar atuando, que nós podemos estar fazendo uso dentro da terapia intensiva para intensificar o nosso tratamento. Como, por exemplo, a realidade virtual, a game terapia, a estimulação elétrica funcional, o treinamento da marcha com esteira de suporte parcial do peso. São inovações que estão adentrando a essa área de terapia intensiva. Já se foi, pessoal, aquela época em que o paciente da terapia intensiva era aquele paciente deitado na cama, em uma situação extremamente grave, que não se movimenta, não. Nós da fisioterapia viemos para mudar esse cenário. Nós viemos para trabalhar essa funcionalidade do paciente, devolver o paciente para a sociedade de forma mais funcional possível, mais próximo do que ele era ou como ele era, entendeu? Nós visamos muito a qualidade de vida, como que esse paciente vai voltar para a sociedade, como que esse paciente vai voltar, será que ele vai conseguir voltar a fazer as coisas que ele fazia antes, né? Tem um termo muito atual, muito usado, que é a mobilização precoce, e a fisioterapia, ela tem um boom muito grande dentro da terapia intensiva por trabalhar essa questão da funcionalidade do paciente. Já se foi aquela parte da divisão do fisioterapeuta respiratório para o fisioterapeuta motor, o fisioterapeuta que faz só a parte respiratória e o outro que só faz exercícios. Não, gente, nós não podemos esquecer que as nossas atribuições dentro da terapia intensiva é não só do sistema cardiorrespiratório, mas também do sistema músculo-esquelético. Nós não devemos esquecer disso, nós não devemos dar atenção só para o ventilador mecânico, nós devemos nos lembrar da funcionalidade daquele paciente, do movimentar-se. Se o paciente ele não consegue realizar o movimento, faz movimento passivo, faz o movimento ativo assistido, mas o importante é não esquecer de fazer o exercício com aquele paciente, porque a imobilidade no leito ela é muito lesiva mesmo. Então, pessoal, a nossa primeira aula foi isso. Eu aconselho a vocês a baixarem essas resoluções, esse acordão, dar uma leitura, porque ele é bem extenso e traz pontos muito interessantes, muito importantes para nós da fisioterapia. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Aí em cima tem o nome do canal, que é Fisioterapia em Terapia Intensiva, com Grazi Batista. Eu agradeço a vocês, peço que vocês se inscrevam no canal, dêem um joinha no vídeo, ative o sininho também, porque eu vou estar colocando novos vídeos no canal e vai ser bem interessante, a gente vai ter um aprendizado bem legal. Qualquer dúvida também vocês podem deixar nos comentários ou mandar para o meu e-mail ou o meu WhatsApp, que é esse número que tem aí abaixo, que a gente pode estar fazendo um bate-papo bem legal sobre a terapia intensiva. Obrigada, pessoal. Tenham um ótimo dia e até a próxima.